Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria ter você aqui conosco, mais uma escola carmelitana. Eu fico feliz quando chega quinta-feira, você fica? Responde aí no nosso chat. Se seu coração se alegra quando você vê que está chegando quinta-feira e está começando mais uma escola carmelitana. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso módulo de São João da Cruz, esse místico, esse doutor da igreja, esse santo tão querido, tão amado, e que nós estamos apresentando aqui na escola a biografia. Hoje o terceiro encontro sobre a biografia desse santo. É uma história grande, né, com muitos detalhes, uma riqueza de detalhes. Você sabia que São João da Cruz foi exorcista? Você perdeu essa aula? Olha, tem disponível no nosso canal, então dá uma olhadinha lá no canal, né? Nesse canal que você está acompanhando. Se você está nos vendo pelo Facebook, corre lá depois no YouTube, aproveita, curte, compartilha, passa para mais pessoas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E você tem acesso no nosso canal do YouTube às outras aulas que você perdeu. Então lá tem os 2 primeiros encontros da biografia. Então perdeu, vai começar a assistir hoje, depois dá uma olhadinha lá e vê os outros, tá bom? Alegria estarmos aqui e darmos início em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Já convido você nesse momento a invocando o Espírito Santo. Nós que estamos nesse mês de maio em preparação para Pentecostes. Eu peço a Deus que possa ir ardendo o teu coração de amor por Ele. Eu peço ao Senhor que possa arder o profundo da tua alma de desejo pela presença dEle, por esse toque profundo do Espírito de Deus. Vai dizendo, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem Espírito Santo de Deus em auxílio às minhas fraquezas, vem Espírito Santo de Deus me conduzindo, vem Espírito Santo me ensinando a amar de verdade como tu amas, porque tu és o amor, ó Espírito Santo, tu és o amor no seio da Santíssima Trindade. Então vem sobre mim, vem sobre a minha vida, os meus pensamentos, a minha alma, o meu coração, e me ensina a amar de verdade. E com a sua voz, com as suas palavras, vai invocando essa presença do Espírito Santo sobre você. Vai invocando a presença do Espírito Santo sobre o teu coração. Vai dizendo a Ele que tome posse de todo o teu ser. Vai dizendo ao Espírito Santo que você se rende a essa graça, a essa presença. Eu me rendo a Ti, ó Espírito Santo. Conduz a minha vida, conduz a minha história, conduz a minha caminhada na Tua vontade, na Tua presença, Senhor. E nós vamos cantar, me conduz, Espírito Santo, pedindo essa graça do alto sobre nós. Me conduz, Espírito Santo, me conduz, me conduz, Espírito Santo, me conduz. seduz, Espírito Santo, me seduz, me atrai ao teu esconderijo, me consome neste doce abrigo e faz-me contemplar a face de Deus.
amamos a Ti. Dá-nos a graça de contemplarmos a face de Deus. Dá-nos a graça de contemplarmos a presença de Deus. Vem, Espírito Santo, vem abrindo os nossos olhos. Abre os olhos da fé. Abre os nossos olhos, a nossa visão espiritual. E dá-nos a graça de contemplarmos a face de Deus. Dá-nos a graça de contemplarmos as graças do alto. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Nós invocamos a Tua presença. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, a Tua graça. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem abundantemente, vem poderosamente sobre nós, Espírito Santo. Vem abrindo a nossa visão de fé. Vem abrindo o nosso entendimento para compreendermos o Teu querer, para compreendermos a Tua vontade. Vem, Espírito Santo. Vem tocando e transformando o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Pede a Ele. Luz-me, Espírito de Deus. Conduza-me, Espírito. Conduza-me, Espírito. Conduza-me, Espírito de Deus. Eu já chamo a irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth está passando para nós essa parte da biografia de São João da Cruz. Ela vai dar continuidade na formação, nas 2 primeiras formações. Então peço a você que estenda a sua mão aí na sua casa, onde você está. Estenda a sua mão agora em direção a ela. E peça para que o Espírito Santo possa usar dela para nos conduzir à vontade de Deus. Peça ao Espírito Santo que possa usar dela para nos instruir, para nos formar, para nos capacitar conforme o querer de Deus. É o que nós clamamos ao Espírito Santo. Vem poderosamente usando da vida dessa irmã, de suas palavras, do seu olhar. Vem dando moções espirituais, para que ela seja um canal abundante do Teu querer na nossa vida. Nós que estamos aqui, irmãs, também as pessoas que nos acompanham de suas casas. Usa dela, Espírito Santo. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, a gente está vivendo esse módulo tão sonhado, né? Desde que a gente começou com a Escola Carmelitana. Já tem quase 2 anos já que a gente está com a Escola Carmelitana acontecendo. E acho que um pouco mais de 1 ano que a gente está passando ao vivo pelo YouTube. Ela começou somente presencial e depois passou a ser ao vivo também, para que você aí na sua casa pudesse estar acompanhando. E esse módulo sempre foi sonhado por nós, né? Nós sempre sonhamos com o módulo de São João da Cruz. Chegou o momento. Então nós estamos nesse módulo que se chama Em Busca do Essencial com São João da Cruz. Em busca do essencial com São João da Cruz. E isso eu penso que é o que nós mais precisamos, né? Buscar realmente o essencial. Né? E quem é o essencial, né? É mais do que o que, é um quem. Eu estou olhando aqui, gente, porque eu pedi uma palavra para as irmãs aqui, cada uma me deu uma. E uma noviça, gente, noviça é uma loucura de bênção. Porque elas são realmente naquele tempo de um apaixonamento profundo com o Senhor, né? Então, muito inspirado. Como é que foi a minha palavra, irmã? A Cá me levou para o poema. Fala aí para mim. Alçar voo com o amor. Alçar voo Com o amor. com o amor. Gente, muito profundo, né? Oh, meu noviciado, restaura em mim. Alçar voo com o amor. E essa palavra que essa irmã me deu, ela me levou a lembrar de uma poesia de São João da Cruz, que é
extraordinária. Eu não sei como está a tradução em português, eu vou ler em português, tá bom? Qualquer hora eu vou ler uma coisa em espanhol também para gastar. Mas vou ler um pedacinho dela em português para a gente entender como as coisas do céu, como a gente pode alçar voo com o amor, que não é do jeito que a gente faz com a natureza humana só, né? É um sobrepassar da natureza para que essa busca do essencial seja algo concreto e a gente encontre o essencial, que é o amor com letra maiúscula, né? Que é Deus. E tem uma poesia dele que é Atrás de Amoroso Lance. Eu vou custar um pouco de ler, porque eu sei ela quase de cor em espanhol. Mas tem um parágrafo dela que diz assim: quanto mais alto eu chegava deste lance tão subido, tanto mais baixo e rendido e abatido eu me encontrava. Quanto mais alto eu chegava, eu estava me sentindo mais baixo e rendido e abatido me encontrava. Disse: não haverá quem alcance. É impossível para mim chegar nesse essencial. É impossível chegar nessa união com Deus. É impossível. É impossível. E o meu voo está me dizendo isso. E abati-me tanto, né? Então, disse: não haverá quem alcance. E abati-me tanto. E as coisas do céu são assim: que fui tão alto, que dei à caça alcance. Eu me abati tanto, que eu subi já nas mãos de Deus, não com as minhas forças, né? Com o meu abatimento, eu alço o voo, né, irmã? Com o amor. E o amor me leva além daquilo que eu sou capaz de chegar. Então, olha, muito obrigado pela inspiração, minha irmãzinha, que me levou a essa poesia tão perfeita, tão maravilhosa do João. E a gente vai ver um pouco nessa história hoje, né, nessa parte da biografia dele, como que é necessário a gente se abater tanto, que a gente sobe em Deus, né? Então, o humano fica rendido para que o divino se faça pleno na nossa natureza humana. A gente não deixa de ser humano não, hein, gente? Deus me livre, santo é ser humano, é gente, né? É gente, não é ET não. Gente, eu queria falar para você que está assistindo, você está participando desde quando? Fala lá, a irmã Viviane está lá, ligadinha no chat, querendo responder para você. E eu quero falar para você, quem está aqui desde o primeiro encontro? Fala lá, a irmã Viviane vai me falar alguns nomes que vão colocando lá. Eu quero saber quem está participando. E quero aproveitar aqui para mandar um oi especial, um beijo especial para a Rita. A Rita que cuida do meu sorriso. Ela é dentista e estou com saudade, viu, Rita? Deus te abençoe. E ela me mandou uma mensagem, eu fiquei tão feliz. Ela falou: irmã, estou me apaixonando por São João da Cruz. E quem que está se apaixonando por São João da Cruz? Fala pra gente. Você está gostando? Qual está sendo essa experiência de entrar em contato com a história desse grande santo? Eu estou esperando. Tem uma irmã, que eu não vou dizer o nome, que ela falou para mim que não é muito amiga dele. Eu falei que até o fim desse módulo, eu creio e espero que estará apaixonada por João da Cruz. Tu já está se apaixonando, mais ou menos? Mais para menos que para mais por enquanto. Mas é isso mesmo, a galera tem trauma, né? Eu, quando fiz meus votos temporários, fiz de São João da Cruz. Gente, vocês não pensam o meu desespero. Eu falava: Deus me livre de fazer votos de São João da Cruz. Tinha um medo doido, porque era o Senhor do nada, né? Era aquela coisa da sofrimento, triste, parecia coisa triste, parecia que ele era mal-humorado. Eu falei: Deus me livre. Mas foi, gente, não teve jeito. Quando eu fizer as minhas bodas de prata, a festa vai ser dia de São João da Cruz. Eu estou super feliz, porque hoje eu já entendi que é outro lance, né? É outro lance, é esse abati-me tanto, que me faz voar, que me faz subir às alturas. Gente, estou falando demais e a gente tem muita coisa para falar. Tem alguém aí que... Ninguém nem fala nada. Sério? Meu Deus, eu acho que eles estão em êxtase, então. Nem reclamaram, nem nada? Nenhuma mensagem. Nenhuma mensagem? Tá travado, não é possível. Será possível? Mas enfim, gente, vamos lá. Continuando. Tá funcionando, né? Cadê, galera? Até eu tô assistindo aqui, ó. Ninguém pôs mensagem? Tá bom. Vamos lá. Semana passada a gente terminou falando do capítulo geral de Piacenza, na Itália, que foi onde começaram muitas perseguições já dos padres calçados
com os descalços, né? Que estava já acontecendo essa realidade, essa tensão na ordem, e começaram a dizer que eles eram desobedientes e que eles tinham sido, João da Cruz teria influenciado na escolha da priora da encarnação, que as monjas então escolhem Santa Teresa, ela não aceita o priorato, mas que os padres ficam achando que realmente foi uma rebeldia gerada por São João da Cruz. Então, começa uma perseguição real. Então, falei para vocês que íamos começar um capítulo muito interessante e importante da vida do santo. Então, vamos lá. Muitas vezes, quando começou essa perseguição, em muitas ocasiões, o santo começou a ser ameaçado e perseguido pelos freis, né? Era uma forma diferente na época, né? Então era uma coisa um pouco mais violenta, né? E os freis começaram a perseguir porque não queriam que ele continuasse, achavam que ele realmente estava querendo fazer bagunça na ordem. Então ele começou a ser perseguido, ameaçado. E o que aconteceu? Eles começaram a colocar alguns homens da cidade que ficavam vigiando o convento. Ficavam vigiando o convento. Está com problema no YouTube, sai no chat do ar. Sério? Isso que não está tendo. Mas está transmitindo. Mas está transmitindo, beleza. Então tá, gente, olha, talvez seja a providência de Deus para a gente prestar atenção naquilo que a gente está falando e não estar batendo papo. Tudo é graça, gente. Encontremos sempre o olhar e a manifestação de Deus no meio de nós, né? Então, ele começa a ter lá algumas pessoas da cidade que armados estão vigiando o convento, a casinha, né? Que eles moravam na Torrecilha, a casinha que estava do lado ali na Encarnação. Hoje é uma ermita dentro do convento da Encarnação, onde estavam morando os confessores da Encarnação. E então, Frei Germán de São Matias e João da Cruz moravam lá e começaram a ser ameaçados, enfim. Foram sempre vigiando, tentando cuidar deles, porém, chega um dia que era uma noite de 2 ou 3 de dezembro de 1577, e os padres calçados, tendo por capitão o prior de Toledo, Frei Hernando Maldonado, e pessoas também de Ávila armados, entraram na casa do santo, ataram suas mãos e a de seu companheiro, Frei Germán de São Matias, e levaram presos para o convento do Carmo, que estava em Ávila mesmo, né? O levam para o convento e dizem que fazem isso porque eles eram desobedientes, rebeldes e contumazes, que eram os baderneiros, né, de plantão. Então prendem os freis assim, com muita violência, e os prendem. No dia seguinte, eles permitiram que os freis pudessem participar da Santa Missa. E João da Cruz, enquanto estava participando da missa, ele estava muito inquieto e preocupado. E aproveitando a ocasião, ele foge. Foge da missa, foge dos freis e corre para casa, porque ele queria destruir documentos que eram comprometedores do assunto da descalcez, da vivência da vida carmelita descalça. E esses documentos eram de muita importância, onde comprometiam a Santa Teresa de Jesus, o padre Jerônimo Gracian, o padre Mariano e o próprio santo, que eram que estavam preparando tudo aquilo que eles queriam viver como carmelitas descalços, né? Então ele corre para casa, se tranca e começa a destruir os papéis. Destrói os papéis, enquanto isso os freis foram correndo atrás dele, né? E aí eles batiam na porta, e ele com a porta trancada, destruindo tudo, queimou, fez tudo o que ele tinha que fazer com aqueles papéis, terminando, e ele gritava de dentro, os freis, abre! E ele, peraí que eu já vou abrir. E aí, terminando de destruir os papéis, ele abre a porta para que os freis o peguem e o levem para a prisão. Então assim, ele estava preocupado com aquilo que era mais importante que ele, que era a reforma do Carmelo. Claro, Deus logo vai preservar ele, porque ele é importante para a reforma do Carmelo.
Santa Teresa já ouviu falar dessa confusão, porque claro, como era tudo dentro do convento e tal, então Teresa fica sabendo e começa a fazer algumas movimentações para tentar resolver essa situação. Então no dia 4 ela pede para o escrivão e para o padre, né, do lugar que fosse até o convento do Carmo para saber o que estava acontecendo. E ele solicitava para que atendesse o moceiro, né? Ela estava reclamando a presença dos confessores. Então eles estavam no convento confessando e tinham desaparecido. Então Teresa reclama por isso, eles não vinham atender, mas no fundo ela já queria saber o que estava acontecendo. Então os freis lá dizem, olha, ele passou por aqui, mas já não está mais. E então ela entende a gravidade da situação, entende que o que estava acontecendo era realmente algo contra ele, e ela já escreve para o rei Felipe II, contando tudo aquilo que estava acontecendo. Né? É muito interessante porque em muitos momentos da vida do Carmelo, Teresa, depois a gente vai ver que o padre Gracião, o padre Dória, acudem muitas vezes ao rei Felipe II, que era o rei da Espanha da época, e era um rei muito católico, né? Ele era neto da Rainha Isabel a Católica, uma grande mulher católica. Então, assim, que fez assim, com que o reino de Espanha fosse um reino católico. Então, ele era um homem com uma grande estrutura católica, né, na vivência dele e na época dele, né? Vamos comparar aquela realidade com a realidade de hoje. Mas ele, enfim, ele era católico e ele acudia a essas necessidades que eles pediam. Porém, dessa vez, gente, parece que o diabo pegou a carta e escondeu em algum lugar, porque nunca esteve essa resposta do rei quanto à prisão de São João da Cruz. O rei nunca respondeu a nada quanto a essa prisão injusta do santo. Então não adiantou buscar o reino da terra, né? Aí o Frei Germán, eles levam para o convento de São Pablo de la Moraleja, e a São João da Cruz levam a Toledo. Aqui eu tenho uma foto do convento de Toledo. Toledo é o lugar onde ele fica preso. Porém, é interessante, lá é um convento calçado, é claro, não é descalço, não é da reforma. Mas não existe visita, não existe nada. Lá a gente passa na frente do convento e fala, aqui neste convento ficou preso São João da Cruz. Então não tem como visitar a cela que ele ficou preso, não tem nada. Porque existe uma grande chaga, né? Porque muitos calçados falam que, nossa, os descalços exageraram o que aconteceu com João da Cruz, né? Então existe ainda até hoje um pouco de... né? Hoje menos, né? Graças ao bom Deus. Mas a questão aqui não é culpar, né? A história ela passa também por momentos de sofrimento, dificuldade, incompreensões, e nós precisamos somente nos deixar guiar por Deus. Então a gente pode ver que é um convento bem grandão, e ele ficou preso lá em cima em alguma cela, de onde depois ele foge, né? Que a gente vai estar contando daqui a pouquinho. Mas por enquanto ele só está sendo preso. João da Cruz fica 9 meses preso na prisão do convento dos padres calçados. Primeiro ele fica numa cela conventual que era destinada para cárcere. Cela conventual destinada para cárcere, irmã? Sim, gente. Isso era um costume muito normal na época. E eu morei num mosteiro, né, que era mais ou menos da mesma época, e lá tinha uma cela conventual, né? Eu descobri, tinha até no convento que eu morava, no mosteiro que eu morava, tinha até uma pontinha assim para entrar no quarto, que era essa cela, porque não dava para entrar direto, né? Tinha que baixar uma pontinha para entrar na cela. Eu ficava, vamos prender as freiras aqui. Mas existia mesmo, Teresa de Jesus fala da questão da cela, quando as irmãs, né, se portam mal e os freis também. Então, assim, o costume era, né, até o padre, o biógrafo, né, padre José Vicente Rodrigues, eu gosto sempre de lembrar que tudo que eu estou falando está aqui nesse livro dele, La Biografia, está em espanhol, tem umas 1000 páginas, mas são 1000 páginas que valem a pena, 954, para não mentir, tá bom? Mas que vale a pena. E ele fala que ele tem hoje 94 anos, e ele fala que na época dele já tinha cela, ainda existia a questão de prender os freis, né? E ele fala, a mim não me prenderam porque não me pegaram no flagra, mas tinha um companheiro meu que já ficou, né? E morria de rir contando as histórias na cela, que era um lugar onde, o que acontecia nessa cela? Colocavam um frei ou a freira de castigo, levavam comida e ia lá de vez em quando fazer uma pregaçãozinha para ver se a pessoa se convertia e se corrigia, né? Mas não era nada violento. Então São João da Cruz ele fica numa cela assim durante uns 2 meses.
Até que o companheiro dele, lá no outro convento, fugiu, e aí os freios ficaram com medo de que ele também fugisse da cela. E então colocam ele em uma cela, essa sim, absurda, né? Então, o que contam os biógrafos é que o lugar era muito pequeno, do tamanho mais ou menos de uma sepultura, mas com o teto mais alto. Então era o tamanho de uma sepultura com o teto mais alto, tipo, dá para você deitar, né? Dá para você deitar. Não tinha janela, diz que tinha uma abertura de uns 3 dedos, mais ou menos assim, sabe? Na parede, por onde entrava o ar e a luz. Ou seja, não entrava quase, né? Um buraquinho na parede, não tinha janela. E aí ele tinha umas tábuas e 2 mantas velhas que servia para ele dormir. Tinha o breviário para rezar a liturgia das horas e um outro livro que provavelmente era a Imitação de Cristo, que naquela época já era um livro espiritual conhecido e muito usado na vida espiritual. Então existia, provavelmente ele tinha Imitação de Cristo. E não consta que ele tinha a Bíblia nas mãos, ou seja, era só isso. E desde que prenderam ele, gente, ele não pôde trocar de roupa. Então assim, ele ficou todos esses meses com a mesma roupa. Então ninguém ia lavar as peças interiores e exteriores dele. E isso causou a ele muitos piolhos. Então ele sofreu muito com os piolhos que ele tinha, né? Então era assim, era algo inumano, né? Desumano, era algo muito horrível, né? E ele ficou muito atormentado com esses benditos piolhos, né? Ou seja, as necessidades ele fazia ali mesmo, provavelmente é tipo um pinico que ele entregava para o carcereiro nas horas que tinha que entregar, para o homem jogar fora e trazer de volta o pinico para ele. Então assim, era algo muito forte, muito atroz, muito absurdo mesmo, né? A comida era pão e água, algumas vezes davam metade de uma sardinha, e nas sextas-feiras ele comia no meio do refeitório dos freios. E depois de comer, ele recebia disciplina. O que é disciplina? Disciplina é tipo um chicotinho, né? Que é uma forma de penitência que era muito utilizada, né? Na vida monástica da época, e hoje também acredito que algumas podem existir, mas que a pessoa usa a disciplina nela mesma para se penitenciar, né? E ali não, eles colocavam ele de joelhos no meio do refeitório, ele comia no chão e depois eles davam com a disciplina nas costas dele, né? Na verdade, ele viveu assim muitas humilhações, porque o que eles queriam é fazer com que ele desistisse de reformar a ordem, né? Para eles era algo, era um absurdo, né? Era um insulto para eles. E aí o que eles faziam? Eles ofereciam coisas para ele, né? Que poderiam, né? Poderiam, se ele se permitisse, né? Comprá-lo, né? E aí ele vai falando, ele fala que ofereceram cargos. Nossa, se você desistir disso, nossa, vai ser prior, você vai ser não sei o quê. Se você desistir disso, você vai ter muito ouro, você vai ter uma boa biblioteca. Ele amava ler, né? Tentação do diabo, né? Vai ter uma boa biblioteca para você ler. Se não tem nada aí para você ler, vem que você, né? Nada. E aí eles iam fazendo, né, pressões para que ele desistisse da reforma, né? Eles ficaram obcecados, né? Nessa parte aqui no livro ele fala que quando eles começam a oferecer ouros e riquezas para ele, é quando ele fala, né, aquela frase que está na música do Juninho, né? Aquele que busca o Cristo crucificado, né? Não precisa de ouros e joias. Não precisa. O que eu quero é o meu Cristo despido de tudo. É o meu Cristo, não precisa de mais nada. Então daí sai a frase daquela canção, né? E o biógrafo cita essa frase do Santo Sim, né? E essa música se chama União Perfeita. Eu amo essa música do Juninho Casembro. E ele permanecia fiel, porque ele tinha um propósito dessa reforma e não queria abandonar a ação. Mas eles faziam muita pressão psicológica, dizendo que ele não era ninguém, que eles deviam jogar ele no poço. Diz que uma vez eles falaram, né? Vamos jogar ele no poço. E ele ia escutando tudo isso, né, gente? Então, claro, o cara não é um ser humano, tem suas debilidades, tem suas dificuldades, né? Imagina, iam pressionando ele atrozmente.
Então, assim, ele sofreu muito. E ele fala, né, uma vez depois ele ia contando, né, aos poucos, para alguns que ele tinha mais confiança, ele ia partilhando algumas coisas que ele tinha passado, e depois tudo isso está nos processos de beatificação, né, que essas pessoas iam testemunhar para o processo. Então, daí que vem muitas informações sobre a vida dele, e ele confessa que ele sofria muito, pensando que os descalços poderiam estar pensando que ele estava abandonando a reforma. Né? Ele sofria pensando que o que os outros vão pensar de mim, o que os outros estão, né, achando que eu estou fazendo. Né? Então, para ele, era um ato assim, de muita tristeza, de muita pressão no coração dele também. Né? Então, é legal a gente entender que não é que ele passa por tudo isso, tipo, ninguém me toca. Né? Não, ele passa por tudo isso sabendo a quem ele serve e colocando todo o amor dele naquele a quem ele escolheu. Então, é realmente uma situação assim atroz, né? Quando chega a maio de 78, ele foi preso em dezembro. Então, em maio, mudam um carcereiro. E aí vem um frei que era do convento de Valladolid. Dizem que quando ele ia receber as disciplinas no refeitório, os freis mais jovens, né, que não tinham essa mágoa, essa raiva que os outros mais velhos tinham dele, choravam de ver aquele frei sofrendo tanto, e falavam entre eles, né, esse frei é um santo, esse é um santo, porque é injusto o que eles estão fazendo, porque eles não podiam fazer nada, né, para mudar a situação. Então, quando entra esse outro frei, ele vem de outro convento, ele já não tinha aquela mente daqueles carmelitas que estavam ali, e ele teve muita caridade com São João da Cruz, né, até o biógrafo tem um capítulo que ele vai falando, né, será que ele era ingênuo, né? Ou será que ele fez também vista grossa, né? Porque para que aquela injustiça toda com o ser humano daquela forma, né? Enfim, ele começa a ter um pouco mais de caridade, mas ele também não podia deixar o frei do jeito que ele queria, né? Então ele vai tendo mais caridade, mais compreensão. Aí tem um dia que ele resolve não descer o frei na sexta-feira para apanhar lá no refeitório, né? E ele, com isso ele vai também colocando a vida dele em risco dentro do convento, né? Tanto né, um parênteses importante aqui, que depois esse frei, ele fica sem direito de, quando João da Cruz foge, ele fica sem direito de voto na comunidade, ele é castigado pelos freis, né? Mas ele de alguma forma se alegra por poder ter ajudado alguém que estava fazendo algo que não tinha nenhum sentido, né, aquilo que eles estavam fazendo com ele. Então ele paga também por isso, mas enfim, Deus seja louvado, né? Então esse frei, ele traz uma túnica limpa para São João da Cruz. Então ele depois de, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses depois ele troca a túnica e fica com aquela, não é que ele traz mais não, né? Então pelo menos, né, foi um presentão para ele, uma túnica para que ele pudesse trocar. E como ele viu que esse frei era mais gente boa, ele pediu para ele papel e tinta, para ele poder escrever algumas coisas de devoção. Enquanto ele passava por todos esses sofrimentos, gente, é muito interessante a gente entender que era um sofrimento real, atroz, um sofrimento físico, psicológico. O espírito dele permanece em Deus. E ele começa a rezar. Ele aproveita toda essa situação para se unir profundamente a Deus, para entrar nos grandes mistérios de Deus. É muito louco isso, né? Mas ele pede papel e caneta, gente, e começa a escrever coisas de devoção. O que seriam essas coisas de devoção? Gente, você que está aí em casa, pega papel e caneta, por favor. Por favor, pega papel e caneta. Ou pega o seu celular para você escrever em algum canto, sem perder o que a gente está falando. Eu quero que você leia, vai procurar na internet, porque o Google tem tudo, quase, né? E eu quero que vocês leiam o romance que escreve São João da Cruz, que é onde ele fala da Santíssima Trindade. Extraordinário, gente. É lindo demais, é para morrer de amor. O romance é baseado no Evangelho de São João, né? O princípio era o verbo. E a partir daí ele escreve um romance. Gente, ó, eu vou virar as páginas aqui para você ver o tamanho do romance que ele escreveu no cárcere,
né? Estava na cabecinha dele quando ele pegou para pergaminho e depois do papel. Vendo? Tudo isso aqui, até aqui. Esse é um dos escritos que ele faz no cárcere. Outro que ele escreve no cárcere, que é lindo, que é o romance sobre o Salmo 127, se eu não me engano, Superfume na Babilônia, que vai falando do desterro de Babilônia, e ele vai contando do desterro que ele sentia, né? Ele sentia o que ele ia vivendo dentro do cárcere, né? E é tão interessante que ele fala: ali me hirió el amor e el corazón me sacava. Ali o amor me feriu. Sabe, gente, quando a gente vive um amor pleno de Deus, não tem mais nada que fere a gente só vive de amor. E as dificuldades, as lutas, os desgostos, as tristezas, as dores físicas, psicológicas, espirituais, a gente sofre no amor em Deus. E João da Cruz tem esse... É extraordinário, gente. É extraordinário. E aí ele escreve esse poema. E ele escreve também um poema maravilhoso que se chama A Fonte. E esse poema, ele vai falando, né? A fonte que mana e corre ainda que é de noite. E aí ele fala da Eucaristia, vai falando do mistério da Santíssima Eucaristia. E ele vai contemplando esse mistério na escuridão do cárcere. E escuridão mesmo, era escuro, não tinha luz. Não tinha luz. E ali ele vai escrevendo e vai vivendo aquela experiência profunda de Deus. E depois ele escreve um dos poemas mais maravilhosos, perfeitos, geniais, que fala, né, que é considerado assim, ele é padroeiro dos poetas espanhóis, né? A Espanha tem muito poeta, tem muito artista, e ele é padroeiro dos poetas espanhóis, porque eles falam que ele sabe contar o que passa na alma em palavras. É muito forte. Como é que você vai verbalizar aquilo que passa na alma? É muito grande. Qual que é o poema que ele escreve também no cárcere? Muitas pessoas dizem: A Noite Escura da Alma. Foi isso que você disse? Se você disse, você errou. No cárcere, João da Cruz escreve o Cântico Espiritual. O Cântico Espiritual que fala desse amor de esponsal do esposo Cristo com a alma. E aí ele começa, né? Adonde te escondiste, amado, e me dejaste com gemido. Gente, é lindo demais. Como um servo fugiste, havendo-me ferido, saí tras ti clamando e eras ido. E aí ele começa essa busca do amor, e essa busca porque ele estava preso, sabe? E ele estava buscando aquele que o coração dele ama, e ele estava privado, gente, de tudo. Ele estava privado da companhia dos irmãos, da comida a gente já falou. Ele estava privado da Eucaristia. Ele estava privado dos momentos comunitários de oração. Ele estava privado da capela. Ele estava privado. E você hoje também está privado da Eucaristia, né? Você está podendo ir na missa? Você está buscando o amado no teu cárcere? Você está buscando o amado na tua prisão? Você está buscando o amado? Como está sendo essa busca tua com o Senhor? Como está sendo? Então assim, a gente não pode se fechar naquilo que Deus, ele se manifesta em todos os lugares. E assim ele fez na vida deste grandíssimo santo. E aí depois disso, a parte de tudo que ele foi escrevendo, ele também, como ele sabia de memória, depois ele foi partilhando com as monjas, e as monjas iam anotando também as coisas que ele ia partilhando, né? As frases, as orações, enfim. Toda essa experiência. No dia 15 de agosto era a festa da Assunção de Nossa Senhora. Então, nesse dia, o que aconteceu? Ele estava na cela e ele achou que chegou alguém e ele achou que era o carcereiro. E aí ele falou, né? Ele fez um desabafo e falou: nossa, eu gostaria tanto de celebrar a missa hoje, dia da Assunção de Nossa Senhora. Queria tanto celebrar a missa. E aí não era o carcereiro, era o prior. E aí diz que o prior bateu no peito e falou: não nos meus dias você nunca vai celebrar, pode esquecer. E ele ficou tão triste, tão triste. E aí ele é consolado por uma visão de Nossa Senhora,
que diz para ele que em breve o tormento dele vai acabar. Quando ele tem essa experiência de Marias, ele entende que ele não pode mais ficar naquela prisão, que aquele sofrimento já passa a ser algo desnecessário, que não é a vontade de Deus. Ele não tem que morrer ali, Deus quer mais dele. E aí ele decide escapar da prisão. Não sei qual é a prisão que você pode estar vivendo hoje, mas o que São João da Cruz nos ensina aqui é que se aqui não é o meu lugar, eu preciso dar um passo. E então São João da Cruz, né, como o carcereiro era gente boa, então ele já começou, né, inteligente, né, bobo, começou a pedir já umas coisas. Então ele primeiro pede para o carcereiro: você pode me arrumar uma agulha e linha para me arrumar minha túnica? Me traz uma tesoura também, porque eu preciso dar uma arrumadinha, né, cortar e tal. Gente, olha só que esperto. Como esse carcereiro também, a parte de levar a túnica para ele pediu então para esse carcereiro: eu posso levar as minhas necessidades e jogar fora? Porque eu acho muito chato você ficar levando para mim, né? E aí o carcereiro permite. Então todo dia, só que o carcereiro permitia isso na hora da siesta dos freis, né? Depois do almoço eles dormiam. Então era a hora que o carcereiro deixava a cela aberta para João da Cruz levar, né, as necessidades dele e jogar fora. E aí João da Cruz começa a aproveitar. Então João da Cruz sai do cárcere, né, sai um pouco da cela, não está fugindo, ele sai para jogar as coisas dele, tomar um ar, né, no corredor pelo menos, e começa a observar como era. Então ele começou a ver como era o corredor, até onde ia, o que tinha, que tinha uma janela, como que era o portão, como que era o cadeado, e a partir daí ele começa. Todas as vezes que ele saía, ele ia fazendo alguma coisa. Afrouxou os parafusos do cadeado, que os cadeados não é igual de hoje, né? Esse cadeadão, né? Começou a afrouxar, ele estava com a tesoura, agulha e linha, lembra? Com a linha, ele amarrou numa pedrinha, tinha uma janela, ele jogou a pedrinha, até a pedrinha chegar lá no chão, ele mediu a altura que era para ele poder descer, e era alto. Então ali ele já tinha a medida que ele precisava da corda para ele descer. Com a tesoura dele, ele pega os duas mantas e a túnica velha que ele tinha e corta. E faz um monte de tira. Eu falo que é milagroso isso, né? Que as mantas já eram velhas, né? E ele faz aquelas tiras, amarra uma na outra, diz que chama Teresa, né? Quando amarra uma na outra, segundo o seu Osvaldo, meu pai disse outro dia. E aí amarra e fez aquela corda do tamanho da linha que ele tinha medido. E aí, gente, ele é muito ousado, porque ele já tinha deixado tudo arrumadinho, e aí ele sai de noite e passa pela cama dos freis, que tá vigiando, tá tudo aqui, ó, a biografia, ó. Tô contando o que o frei falou. E eu não gosto de coisa muito extraordinária não, gente, eu gosto das histórias bem comprovadas, que eu não sou muito... Por isso que eu confio nele, que ele também é assim. E aí ele sai, aí quando ele vai sair, conta, né, o biógrafo, que cai o cadeado, faz um barulho. Aí o... Oi? Na biografia do Frei Crisólogo fala também. Do Frei Crisólogo fala, né? O pessoal que fez ai! E aí quando caiu o cadeado, o Frei acordou e falou: deu graças! Aí João da Cruz ficou quietinho, né? Ele deu graça, ele é como um cumprimento que eles tinham no convento, né? Tipo, quem tá aí, né? Aí o João ficou quietinho, deixa respirar. Aí o Frei... O Frei começou a roncar e ele, ó, cascou fora. Passou pelas camas, saiu pela janela, que ele também tinha tirado os parafusinhos da janela, arrancou a janela, pegou aquela corda doida que ele fez, que é milagroso. E, gente, é muito engraçado essa parte, porque ele desce, e aí quando tá já chegando no chão, né, aí ele já cai, e ele cai dentro do curral do convento de monjas concepcionistas que estão ali bem embaixo do convento. Só que quando ele caiu
no curral, isso ele que conta depois, ele caiu no curral das freiras e era de madrugada. Era tipo 2 da madrugada, 1 da madrugada, era de madrugada. E aí ele começou a ficar nervoso porque ele não achava lugar para sair. E ele conta que ele ficou tão desesperado que ele falou assim que, meu Deus, vão me encontrar aqui no curral das freiras, o que eles vão fazer? E ele falou assim que a vontade dele era de começar a gritar: ei, freios, eu sou o João da Cruz, eu fugi, pega eu e faz o que vocês quiserem. De medo de ser julgado, né, de estar lá no convento das freiras, né? Mas aí ele se acalma um pouco, aí tinha uns buracos na parede, né, quando tinha construção antiga, aí ele vai escalando aqueles buracos, consegue pular para a rua, graças a Deus. E consegue sair. Gente, eu penso assim, não houve nada de extraordinário, mas esse ordinário só pode ter sido com a ação e o poder de Deus e da Virgem Santíssima, porque é uma aventura total, né? E aí, gente, o que acontece? Quando ele consegue fugir do convento, ele começa a andar pela rua e ele falou: meu Deus, e agora? Se os freios perceberem que eu fugi, eles vão vir atrás de mim, eu não posso estar perambulando pela rua. São 2, 3 horas da manhã, como eu vou bater no convento das freiras? Porque o que ele queria era ir pro convento das carmelitas. E ele começa a andar na rua, aí diz que tinha um homem lá, tipo Dom Quixote, né? de guarda de armas, assim, do lugar. E aí ele falou assim: então, olha, eu estou chegando agora, mas os freios não vão abrir a porta, porque está de hábito, né, com a túnica, né? Os freios não vão abrir a porta para mim agora, você não pode deixar eu dormir aqui que eu estou chegando agora? E aí o homem falou: vai, passa, entra. Aí ele dormiu lá no quintal do homem. Aí quando chegou umas 4 horas, 5 horas da manhã, ele fala: não, eu estou indo embora. Vai embora e vai para o convento das Carmelitas Descalças. E aí quando ele chega, ele toca no torno, né? E aí a irmã, né? Ave Maria Puríssima, né? Quem é, né? E ele: eu sou o Frei João da Cruz. Sou o Frei João da Cruz. E ela: o quê? Aí ele: chama a priora. Aí a priora vem e ele fala: ó, eu acabei de fugir do convento, eu preciso que vocês me asilem, né? E aí, claro, gente, olha só, tudo é providência de Deus, né? Um frei não pode entrar numa clausura das monjas, né? Então, não pode. A não ser que exista alguma monja que esteja muito doente, que precise dos sacramentos. Porque, claro, tem uma monja morrendo no convento, não vão catar a morta, colocar na porta para confessar, né? Então ele tem essa licença, nessa época era assim, e aí elas falam: não, tem uma enferma. Abre a porta do convento e ele entra, atende a enferma, que estava enferma, mas que viveu muitos anos, né, que eu estava... E aí ele fica um pouco dentro do convento, algumas horas, ele não dorme no convento nem nada. E aí conta também, né, que como ele estava magérrimo, ele estava horrível, e que as freiras queriam dar alguma coisa para ele de comer, e ele fala que o que ele comeu naquele dia, elas prepararam peras com canela para ele comer, que era fruta mais, né, leve e tal. Então tem até um poema que conta, né, de um autor espanhol que fala dessas peras com canela, né? E é bem bonitinho o poema que vai falando, né? E enquanto ele falava e contava suas experiências, a pera ia esfriando, né? Porque as freiras também ficaram tudo lá escutando tudo aquilo que ele partilhou com elas naquele começo, né? É muito interessante a gente ver o relato das freiras na verdade isso aqui é até depois ainda, do feio que ele estava, acabado, pele e osso, sem forças, que era assim, um homem morrendo. Gente, ele não comia, ele apanhava, não tomava sol, 9 meses preso, sem relação social. Vocês têm noção do sofrimento desse homem? Bom, gente, essas freiras não podiam ficar com ele em casa e também seriam, né, perseguidos. Claro, logo apareceu lá um frei, a madre trocou a porteira, que às vezes tem aquelas irmãs que são mais ingênuas, né? Então colocou uma espertinha lá na portaria, né, para que os freis, quando chegassem: irmã, você viu o Frei João da Cruz? Não, eu não vi, a gente está aqui dentro da clausura, a gente não vê nada aí fora, né? Porque se é uma mais ingênua, fala: sim, está aqui dentro. Aí já era, né? Todo o trabalho por água abaixo. Mas ela teve esse cuidado, e o biógrafo conta isso, que ela teve esse cuidado de colocar uma freira mais espertinha na porta para despistar
os que estavam perseguindo. Elas então falam com um canônigo, né, um clérigo da catedral, um dos sacerdotes, né, na Espanha, aqui eu nunca vi, mas lá as catedrais têm como se fosse um conselho, né, de sacerdotes que fazem parte, né, da cúria, né, da responsabilidade ali e eles são muito atuantes, né, nesse sentido. E então um desses da Catedral de Toledo aceita levar João da Cruz para a sua casa. Então ele fica na casa desse clérigo, né? E ele leva, disfarça ele, põe uma outra roupa, tira o hábito dele para ele ir disfarçado. Então ele fica durante um tempo, uns meses, na casa desse sacerdote que permite, né, que ele possa se recuperar aí. Passando isso, mais ou menos alguns meses, quase 2 meses depois, São João da Cruz foge da prisão. O padre Antônio, né, de Herédia, aquele primeiro carmelita, lembra que é o primeiro que Teresa escolheu, que eu contei para vocês, que o João da Cruz vestiu primeiro, mas o outro, né, enfim, ele convoca uma reunião em Almodóvar del Campo. E aí Teresa pede ao padre Gracián, que já estava na ordem, já estava atuante na ordem, já estava ajudando toda essa questão da reforma e tudo, pede por favor para cuidarem bem do santo, porque ele está muito debilitado e se ele chegasse a morrer, eles não encontrariam outro santo como ele. Né? Teresa já coloca a santidade dele realmente acima, né? Fala, se vocês chegam a perder este frei, não vai ter outro igual não, né? E aí os freis colocam um frei como enfermeiro do santo. E tá bom, irmão. A Viviane já está com 5 minutos para mim. Não vou nem me preocupar hoje. Estou na paz daquele que voa para o amor. Em Almodóvar, então, fica eleito provincial o padre Antônio de Jesus. E aí ele decide que 2 vão para Roma para começar a pedir a separação dos calçados e os descalços, né? E aí vai o padre Dória, que a gente daqui a pouco não, né? No próximo capítulo, a Viviane gosta demais do padre Dória. Misericórdia. Ela falou misericórdia. Ela está rezando pela salvação da alma dele até hoje. Isso ela tá. Ela vai começar hoje. E o padre Pedro dos Anjos vão para pedir essa separação. E João da Cruz é nomeado prior do convento do Calvário, em Jaén, Andaluzia. Andaluzia agora passa a ser um lugar onde João da Cruz vai morar por muito tempo e vai atuar muitíssimo. Andaluzia, que é um lugar assim que eu sou apaixonada na Espanha, um lugar muito especial, um povo muito top, muito alegre, enfim, eu gosto demais. Aí é a cidade de Jaén e a catedral em Jaén. Só uma fotinha para curiosidade, né? Também a foto não é tão boa assim para conhecer tanto. Aí no final do mês de novembro, São João da Cruz ele passa, né, indo para a comunidade do Calvário em Jaén, ele passa pelo convento das Mártires Carmelitas em Beiras de Segura, que está a alguns quilômetros de Jaén. É muito interessante que ele passa por lá. As irmãs não conheciam ele, e aqui sim, é quando chega esse testemunho de 3 irmãs de lá. Elas falam assim: vinha como um morto, não era mais que pele sobre os ossos, e tão assim, enarrenado, saído de si mesmo, e tão acabado que quase nem podia falar. Uma disse, né? A outra fala, ele estava magérrimo e denegrido. E depois a outra fala, ele estava muito fraco e cansado. Gente, a verdade é que elas não deram nada para aquele, eu não sabia porque não tinha morrido ainda. E acho que só 2 se confessaram com ele. Essas 2 depois dão testemunho de que o consolo que receberam na alma, a sabedoria que receberam do santo, foi algo que elas realmente não esperavam. E aí depois, esse aqui é um parênteses interessante, que as irmãs mandam então uma carta para a madre falando que elas precisavam de um confessor, de algum sacerdote que acompanhasse a comunidade. E Teresa fala, pelo amor de Deus, vocês estão me pedindo para... O João da Cruz está aí do lado de vocês estão aí com a faca e o queijo na mão, não foram pedir para ele por quê, minhas filhas? Convento do Calvário em Jaén. Esse convento
do Calvário, eles estavam já com uns 30 ou 40 freis. Por que tinha tantos freis? Teresa de Jesus, gente, aquela mulher incrível, ela começou a catar todos aqueles penitentes, eremitas que estavam pelas montanhas e começou a juntar eles tudo no convento. E aí lá tinha de 30 a 40 freis, mais ou menos, que eram dessa realidade, eram penitentes que foram então viver em comunidade para viver essa vida eremítica dentro do convento, como carmelitas, que essa é realmente aquilo que nos indica a antiga observância. João da Cruz chega, começa a organizar a comunidade e a primeira coisa que ele faz é fazer com que cada um tivesse a sua cela. Ele arruma a casa para que cada um tivesse a sua cela. Isso é algo primordial na vida do Carmelo. Infelizmente a gente não toca aí nessa realidade de todas as nossas comunidades, mas é realmente a cela para o carmelita, ela é o lugar do encontro com Deus. A cela é como uma capela. A cela ela tem a mesma dimensão para o carmelita que uma capela. É onde eu me recolho para estar com o meu amado. Não é lugar para dormir, não. É o lugar para encontrar-se com Deus. Então, João da Cruz, ele corre e a primeira coisa que ele faz é isso. E vai organizando essa comunidade. Essa comunidade ficava numa montanha, né? Ela ficava longe de muita coisa e tal. Vivi, quanto tempo você me dá, irmãzinha? 9 horas. Tá. 5 minutos você me dá? 7. É porque se eu não for pra frente, a gente não termina semana que vem. E a semana que vem eu quero terminar, porque senão a gente tem muita coisa ainda para falar do santo, né? Então, gente, no dia 14 de junho de 79, a pedido de Teresa, João da Cruz vai com alguns companheiros para Baeza para para fundar ali um colégio universitário. Muito interessante que desde o começo os carmelitas começam com colégios. Na Europa, na Espanha, eu conheci muitos colégios de carmelitas até hoje, os padres dando aula, o diretor espiritual dava aula de religião no colégio agora, né? Então, assim, essa questão da educação com o Carmelo também sempre foi muito ligado, né? Porque ali ensinavam a educação e levavam também o evangelho, os bons costumes, aquilo que é realmente bom para o ser humano, né? Então, é uma formação completa. E Baeza também está na província de Jaén. Então, além de dar aulas, ele confessava muito. Diz uma testemunha, né, de quem vivia lá, que João da Cruz ele até mudou os horários da comunidade. Os carmelitas tinham 2 horas de oração. Diz o biógrafo que não eram 2 horas de 60 minutos. Eram 2 momentos de oração que eram muito importantes na vida deles. João da Cruz passa essas 2 horas de oração todas para amanhã, para que à tarde ele esteja disponível para o povo. Então, era 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Ele prefere acordar mais cedo, fazer suas orações e ter essa disponibilidade de atenção ao povo, né? Então ele confessava muito, isso que na época dele era quando mais eles confessavam, né? Quanto mais tinha horário de confissão, e todos os padres atendiam e sempre ficava gente sem atender porque não dava abasto, tanta gente que ia confessar, né? Hoje eles mudaram o horário de novo e já é 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e já não atende tanto, né? As confissões, dizia o testemunho também da época ali, né? Eles então atendiam as pessoas, confessavam, e muitos doutos, né, pessoas estudadas, também o procuravam para se aconselhar, né? Nessa cidade, antes deles, estava São João de Ávila, que é um doutor da igreja. Então ele levou esse povo de Baeza a uma profundidade espiritual muito grande. Então, quando João da Cruz chega ali, é uma grande providência para essas almas espirituais que encontraram nele também um grande apoio para a sua vida espiritual, né? E dizem assim que era muito legal, que ele, por exemplo, estava confessando um jovem, e às vezes ele confessava no jardim, não era só em confessionário, não, às vezes ele confessava no pátio, andando, caminhando, conversando, e aí chegava esse douto, né, essa pessoa importante, e aí o jovem dizia, ai não, tá bom padre, eu vou embora, porque chegou o fulano. Ele, não, eu estou com você agora, quando eu terminar com você, eu estarei com ele. Mas você não precisa correr porque ele chegou. Diante do santo, todo mundo era igual. Como ele não ia correr com o douto para atender o simples, né? Então, para ele, o ser humano é um ser humano digno de atenção, carinho e tudo aquilo que
existe. Eu vou para mais um tema bem rapidinho. Gente, no tempo de São João da Cruz, isso é uma coisa assim, ó, muito atual, que eu achei muito interessante. Vou falar que é legal, mas é interessante porque traz uma grande realidade, uma grande realidade que nós estamos vivendo. 1580 foi a primeira grande pandemia de gripe, né? Não é a gripe espanhola, ela foi a gripe universal. E interessante, né? Essa pandemia ela começa na Ásia e se espalha para a Europa. Isso é histórico, pode procurar isso aqui. Ela começa na Ásia, espalha para a Europa e mais ou menos 10% da população mundial morreu com essa pandemia de gripe. Ele então estava em Baeza e chega alguém e fala para ele: João, a sua comunidade está enferma. A pandemia chegou lá na sua comunidade e os freis estão todos enfermos. Ele sai correndo, vai para casa, chega em casa, os 21 freis da comunidade dele estavam na cama. O testemunho que conta isso, ele fala assim que se o Frei João não tivesse chegado, com certeza alguns freis teriam morrido. Por quê? Porque nenhum deles estava em condições de se levantar da cama para atender o outro. Estavam todos os freis rendidos na cama. João da Cruz chega, né, com seu companheiro e fala: e agora? O que a gente vai fazer? Correr para não morrer? Não, nós vamos atender os freis. Primeira coisa que ele faz: comprar carne. Comprou carne, mandou preparar a carne, lá ele e o companheiro dele preparou a carne e ele mesmo ia dando para cada um na sua cela de comer. Aí quando ele está doente, fica: não tem